E aí a gente vai começando, né? Até para a gente respeitar quem chegou no horário direitinho, né? A gente sabe que tem um monte de coisa acontecendo, meio de semana, a gente tem que chegar em casa, enfim. Mas acho que é legal a gente estar começando a introdução aí. A gente vai conversando um pouco também, né? Legal. Hum. Então, hoje a aula é sobre parábola. Alguém tem uma ideia, mais ou menos, do que é uma parábola? Como é que a gente lê uma parábola? Qual o sentido da parábola? Né? Qual que é o... Por que que Jesus falava em parábola? Enfim, né? A gente tem algumas perguntas para a gente tentar responder até o fim dessa aula. Mas eu queria ter uma ideia, mais ou menos, né? Porque Jesus falava em parábolas. Por que que isso é importante? É importante, não é? Tudo bem, Jaque? Que bom ter você com a gente, Jaque. Fico muito feliz. Mas então, eu queria, para a gente começar, né? Para a gente começar a falar, introduzir um pouquinho do que é isso. Por que que a parábola é importante? Por que que as parábolas são importantes no, na conversa de Jesus com seus discípulos, na conversa de Jesus com os fariseus, né? Eu acho, Pode falar. eu acho que era uma, é, sei lá, uma analogia que talvez não fosse para que todos entendessem. Não sei. Pode ser? Eu acho que sim. Eu acho que em parte sim, Roberto. É que às vezes parece que ela é direta, e às vezes parece que ela não é direta, né? Então, às vezes você lê um. É porque quando tem uma passagem que ele fala, né? Que é Uhum. sobre que alguns entenderiam, outros não. Sim, sim, Então, sim. Mas eu acho que mesmo dentro das parábolas, tem aquelas que são mais complexas para nós. É, vamos pensar, por exemplo, quando a gente fala sobre o bom samaritano, né? Sobre o samaritano, enfim, parece que fica muito claro para nós, né? O que ele quis dizer ali. Mas quando ele fala, por exemplo, é, do mal pagador, é o mal pagador que a gente fala? Do mal administrador, para mim fica complicado, de verdade. E aí ele ainda dá ele como referência, né? Lá em Lucas 16, do 1 ao 8. Então, eu penso, por exemplo, que para a gente poder entender um pouco mais sobre a parábola, é importante a gente pensar que a parábola era um tipo de história que era contada daquela forma. Para aquela época, aquilo fazia muito sentido. E Jesus pega o seu cotidiano e tenta especificar para eles o que eles querem dizer. É mais ou menos isso. E a gente vai caminhar para a gente poder entender o que isso quer dizer exatamente. Porque é, aí a gente vai entrar em alguns exemplos, mas, por exemplo, quando eu penso nas histórias, Jesus como um contador de história, como um contador de parábolas, né? A partir dessas analogias que ele trazia do seu cotidiano, às vezes também não faz muito sentido para nós hoje, certo? Né? Porque as analogias que ele usavam lá estavam dentro de um tempo, de um contexto, de uma cultura, onde muitas vezes a gente fica meio, fala, poxa vida, mas o que ele quis dizer exatamente com isso, né? E, por exemplo, e às vezes a gente discorda, mas a gente entendendo. Quando a gente pensa no filho pródigo, a gente entende, às vezes a gente discorda, mas a gente entende o que ele está querendo dizer. Né? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Para nós nem sempre é simples e fácil, mas pelo menos fica claro o que ele está tentando dizer, né? Enfim, então, para começar, para co... Jesus, Ô, dá para Jaque, ouvir? claro, fala assim, estou te ouvindo. Mas eu acho lindo isso de Jesus, porque ele usa todo o ambiente, a rotina daqueles tempos, para ser claro para quem ele queria atingir. Por exemplo, se fosse nos dias de hoje, ele ia dar um exemplo de um WhatsApp, Sim, da nossa realidade hoje. E ele sabia qual era o alvo dele, né? Ele já conhece o coração da gente, ele sabia quem ia ter esse entendimento e quem ia só ouvir
e não ia. Eu acredito que é como se fosse a palavra de Deus hoje. Muita gente lê os livros, muita gente estuda os livros da Bíblia, é, eu acho que essa é a grande magia do Evangelho, porque tem os mais estudiosos, como você, enfim, que é profunda e estuda os teólogos, e tem uma pessoa mais simples como eu, que não conhece nada, mas Jesus consegue chegar no coração da gente, né? Consegue. Então, eu acho que é isso que é lindo, que ele vai usando naquela época a ovelha como exemplo, o pastor, né? Porque ele sabia que ele queria atingir. Sim, eu concordo com você. Não sei se eu concordo que eu estudo tanto quanto você acha que eu estudo, mas que você também é tão não estudada em todos os cursos que eu tô, você tá. Então a gente está no mesmo barco, né? E os seus mestres são seus mestres, o Bruno, né? A Lili, enfim. A gente está caminhando junto, para aprender um com os outros. Acho que essa é a pegada, né? E a gente é. Eu acho que isso ajuda a gente a poder entender. Então, para começar, eu queria ler um pouquinho do começo desse livro que me encantou. Então, quando eu pensei no tema, eu falei, poxa vida, eu vou pegar mais uns dois autores para a gente poder conversar melhor, né? Mas ele foi tão didático, mas tão didático, eu falei, cara, é por aqui mesmo. Eu acho que se eu colocar alguma coisa, eu vou atrapalhar. Então, eu vou começar, ó, lendo com vocês o primeiro subtema aqui que diz: dificuldades e incertezas em relação às parábolas. E ele começa dizendo assim, ó. Uma das maiores dificuldades vem dos sermões de certos vigários, né? Padres, pastores, né? Quando o Evangelho de domingo traz uma parábola. Então parece que Jesus estava falando do Brasil no século XX, com uma precisão matemática, o joio. Mateus 13:25. É a moda moderna. O inimigo que lança o joio é aquela gente que faz o contrário do que a igreja manda. A ovelha perdida é reencontrada daquele rebanho de 100 ovelhas. É determinado fulano que se converteu. O bom samaritano é aquele coloca, né, católico ou evangélico, a gente pode pensar, que faz caridade. E assim por diante. Mas como sabemos disso? É isso? Isso é a realidade? É mais ou menos assim que a gente ouve? Não. Ou vocês acham que a gente não ouve assim? Quando nas parábolas, quando a gente tenta de púlpito meditar sobre a palavra, a gente tenta trazer para os dias de hoje. Mas vocês acham que é exatamente assim? O que que vocês acham? Me fala. Eu acho que, por exemplo, essa ovelha perdida é alguém que se converteu exatamente. Ou, por exemplo, o bom samaritano, às vezes é aquela pessoa boa da igreja. Será que é exatamente assim? Oi, eu acho que depende muito do contexto, né? Cultural Uhum, e histórico daquela época, né? Pode ser que algumas coisas a gente pode usar aqui nos nossos dias atuais, como a nossa colega Jaque falou aí, mas eu acho que em alguns casos eu acho que não é aplicável, certo? eu acho que você está certa. Eu acho que a questão maior, Roberta, é o seguinte: a gente usa o que é bom para nós e o que é ruim para os outros. Aí eu acho que Sim, né, essa é a maior complexidade. Porque Jesus não falava só coisas boas, né? Por exemplo, no Bom Samaritano, a religião passa a parte, né? Quem socorre o caído é o samaritano, que ali naquele contexto é o inimigo. É alguém que não estaria na igreja, alguém que não é aceito pela religião, mas a gente prefere falar que nós somos os bons e os ruins são os que estão de fora, né? exatamente. Né, eu não estou tentando generalizar, só estou tentando trazer para a gente poder pensar. Porque a minha próxima pergunta para vocês é o seguinte: por que Jesus usava parábolas para ensinar? Por que que ele queria contar histórias? Eu acho que a gente falou já um pouco sobre isso. A gente falou um pouco sobre a concepção até de que para alguns havia uma necessidade de se mostrar mais e para outros uma necessidade de se esconder. E tudo bem, porque eu acho que a história é um pouco disso. Se eu vou falar para Pedro que é pescador, eu vou falar para ele que ele vai continuar sendo pescador, mas agora vai ser pescador de gente, pescador de pessoas. Isso faz sentido para Pedro e talvez não faça sentido para Mateus.
né? Eu vou falar, Mateus, você não vai ser mais cobrador de impostos, agora você vai ser pescador. E Mateus talvez falasse, poxa vida, eu prefiro ser, né? Ou eu queria ser só seguidor mesmo, eu não estou interessado em pescar nada. Né? Talvez não fizesse tanto sentido. Então, pensando nessa ideia, né, eu acho que é interessante a gente pensar nessas histórias, nos seus contextos, nos seus locais, na sua época, e num primeiro momento é pensar que essa linguagem era uma linguagem usada por todos os rabis, né, não é uma invenção de Jesus, não é um jeito diferente, mas é uma forma talvez mais fácil de alcançar aquele que talvez não tivesse tanto entendimento e também direcionar para aquele que talvez tivesse o entendimento e talvez virar do avesso, né? Porque eu me lembro de Nicodemos, quando Nicodemos começa a falar com Jesus, a primeira pergunta que ele faz para Jesus, ele pergunta: sabemos que você é bom, sabemos que só pode as coisas que você tem feito têm sido boas e tal. E Jesus já fala para ele que é necessário que ele nasça de novo, né? Para que ele possa entender. Então, Nicodemos fala: poxa vida, e Nicodemos é um homem estudado, Nicodemos é um homem da religião, é um cara que estuda. E se a gente pudesse enxergar Nicodemos, as próximas caras e bocas de Nicodemos, ele estava falando, nossa, meu Deus, e vai embora, porque ele não entende, né? E olhando nós hoje, olhando para trás, né? Mais de 2000 anos para trás, parece óbvio o que ele estava dizendo, né? Porque a gente já passou pela história mais de uma vez, né? A própria tradição da Bíblia e o entendimento da palavra já passou por algumas vezes. Então, quando chega aos nossos ouvidos, está bem mais apurado do que quando estava com Nicodemos, né? Então, para a gente poder entender que num primeiro momento, quando nós olhamos a parábola e parece que a gente entendeu ela perfeitamente, eu acho que a gente precisa olhar de novo, porque vai ter sempre algumas coisas ali, né? Se a gente voltar para o próprio Nicodemos, no final da conversa que ele tem, não é bem uma parábola, né? Mas é algumas analogias que ele usa e ele deixa Nicodemos de cabelo em pé. Ele vai dizer que é, o que é espírito, o que é carne, o que é espírito. Que começa na carne, termina na carne, começa no espírito, termina no espírito. E talvez se a gente não olhar e olhar de novo e olhar mais uma vez, a gente não vai entender que o que ele está tentando dizer ali para nós hoje é que é o seguinte: ou a gente põe tudo que a gente tem e a gente entende, a gente se entrega para o espírito, entende? Pensando no seguinte, pensando que tudo que nós temos começa em Deus e termina em Deus, ou começa em nós e acaba em nós. Porque tudo que começa no espírito é espírito, então tudo que a gente entrega para Deus, consagra, né, e entende que aquilo também é de Deus, aquilo veio de Deus para nós e vai continuar sendo de Deus, mesmo estando conosco, aquilo é eterno. Mas aquilo que a gente acha que a gente pode consumir ou guardar, aquilo vai morrer junto com a nossa carne. Então, talvez esses olhares que a gente tem que olhar de novo e olhar de novo e olhar de novo e continuar aprendendo a partir do que a gente entende e a partir do entendimento que a gente vai tendo com o tempo. Porque as parábolas são histórias que são passadas de pessoas para pessoas e que vêm com uma aparente sabedoria cotidiana, né? A Jaque falou sobre essa proposta de Jesus que fala conosco a partir de histórias e que hoje ele talvez usasse o WhatsApp, usasse um trem lotado, usasse uma condução, né? Usasse algumas histórias que precisariam fazer sentido para nós hoje, né? Quem é que usa o Pastor Esdras usa algumas histórias e ele tenta trazer exatamente para a nossa realidade, pensando no chão batido, no chão de barro, pensando num caminho conosco, pensando, por exemplo, num filho pródigo que foge de casa e que às vezes vai desfrutar tudo que tem e, por exemplo, ele não vai acabar comendo com os porcos, né? Ele vai acabar às vezes numa cracolândia, né? E o retorno dele para casa é uma coisa que às vezes é esperada por nós e às vezes não. Porque a nossa misericórdia às vezes não alcança a misericórdia do Pai, né? E às vezes nós, como o irmão mais velho que ficamos em casa, também temos esse desfrute de ter que dividir novamente a cama com aquele que já foi embora e já trouxe tanto sofrimento para o meu pai e para minha mãe, né? E talvez a gente não consiga entender é, essa não um dever, mas talvez um entendimento de misericórdia que o fato de eu ter ficado não me impede de ter ido, entende? Eu também
Eu não fui, mas eu poderia ter ido. Poderia ser eu quem estava lá. Então, se eu ficar no meu lugar, né, se eu achar que o meu lugar é o lugar bom, eu vou estar igual aqueles que leem as parábolas e colocam a coisa boa para o meu lado e a coisa ruim para o outro, né? Então, se eu não me colocar no lado do outro, se eu não me colocar, se eu não me identificar com aqueles que hoje fazem o mal ou tratam mal o outro, ou que é tratado mal, né? Para a gente poder entender um pouco do bullying, um pouco dessa injustiça com o negro, com o branco, com a mulher, às vezes, ou bullying com aquele que não é igual a você. Se a gente não tiver esse discernimento de se colocar no lugar deles, eu acho que isso aí não vai acabar nunca, né? Porque essa conversa de Jesus através de parábolas chega até nós hoje com uma defasagem histórica de no mínimo de mais de 2000 anos. Mas é necessário que a gente se derrame sobre ele e a gente peça entendimento e a gente caminhe para a gente poder olhar e entender com os olhos do Espírito na grande maioria das vezes. Porque a gente tem um problema grande na parábola do mau administrador, que eu quero chegar aqui com vocês. Porque Jesus, depois dele ler o que o mau administrador fala, né, e eu queria que vocês acompanhassem lá em Lucas 16, 8, quem tiver com a Bíblia aí, puder abrir, ele aparentemente ele elogia uma desonestidade, né? Porque o que acontece ali é exatamente isso. Uma desonestidade. O que acontece era o que eles estão falando ali, o que ele fala, né? O que ele fala que ele faz e depois compara conosco, não parece ser uma coisa muito certa. E aí eu queria ler com vocês. Alguém tem aí? Já abriu? Pode abrir, pode ler para mim. Qual que é? Lucas Lucas, 16? Lucas 16, 1 a 8. 16? É. É que eu tô chegando lá. Uhum. Do 1 ao 8? É. Posso ler? Tudo bem, Raquel? Pode Tudo ler. bem? Boa noite. Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado diante dele como dissipador de seus bens. Então o chamou e lhe disse: o que é isto que ouço de ti? Apresenta as contas de uma administração, de tua administração, porque já não poderás mais ser administrador. Então o administrador disse consigo mesmo: o que farei? Pois meu amo me tira da administração para cavar. Desculpa, para cavar, não tenho forças de mendigar, tenho vergonha. Já Uhum. sei o que farei para que, quando me demitir da administração, me recebam em suas casas. E chamando cada um dos seus devedores de seu amo, disse ao primeiro: quanto deves ao meu amo? Ele disse: 100 barris de azeite. Ele disse: toma teu recibo, assenta-te logo e escreve 50. Depois disso, a outro: e tu quanto deves? E ele disse: 100 medidas de trigo. Ele lhe disse: toma teu recibo e escreve 80. E o amo elogiou o administrador injusto por haver procedido sagazmente, porque os filhos deste século são mais sagazes no trato com seus semelhantes que os filhos da luz. Eu posso ler de novo, esse último capítulo. Esse último capítulo. Nossa, que foi assim, eu não respirei. Vou ler de novo 8. Aqui, ó. E o amo elogiou o administrador injusto por haver procedido sagazmente, porque os filhos deste século são mais sagazes no trato com seus semelhantes que os filhos da luz. Então vamos lá. Só eu acho estranha essa parábola? Ou alguém tem uma explicação boa para mim? Sem julgamento? Não, sem julgamento. Vamos lá. Vamos lá. Tamo. Não, eu acho que é, eu não sei, eu acho que para os dias de hoje,
eu traria, assim, muitas pessoas falam assim, nossa, mas ele não é crente, né? As pessoas cristãs, eu acho que ficam mais sobrepostas, né? Elas ficam mais à vista, é dessa maneira que eu tenho olhado, né? E às vezes não tem realmente um papel é, que mostra que é da luz. Não sei, eu acho que é isso. Legal, legal. Mais Eu alguém? acho que não é. Não, não tem, né? A Não gente tenho, vai tentar. é o que eu acho, né? Você Claro. estava perguntando aí dessa questão do samaritano e de como esse olhar de Deus para toda a criação, para toda a criatura. Uhum. Eu acho que no domingo, na semana passada, eu comentei de uma amiga que terminou o noivado e ela se sentiu injustiçada. Então, ela falava assim: é, é, Deus é fogo consumidor, Deus é justiça, Ele é fogo consumidor, né? E eu falava para ela: Ele é justiça, é fogo consumidor, eu prefiro a misericórdia. Né? Porque se ele vai ser justiça e fogo consumidor no outro, ele vai ser justiça e fogo consumidor comigo. Então, aqui, principalmente no final do 8, né, que fala assim, ele é sagaz, mas tem, deixa eu ver, 8, o elejou, porque a ver com sagazmente. Então, quer dizer, às vezes a conduta do cristão, né, ele, o seu amo lá, ele elogiou o administrador injusto por haver procedido sagazmente. Quer dizer, eu acho que ele reconheceu que o rapaz é sagaz, né? Que ele foi sagaz. Uhum. Beleza. Mas que ele tem esse olhar, né? É um trato com seus semelhantes do que os filhos da luz. Não sei, eu acho que é isso. O inverso do que eu disse, né? Relendo de novo. Eu fiquei confusa. Mais alguém? Lu, Roberta, Jaque, Gi? Alguém pode me ajudar? Eu, eu penso assim, ele ia ficar desempregado, certo? Então, Uhum. ele cobrando, falando que os outros deviam menos, os outros iam ficar devendo um favor para ele, certo? Ele fala assim, Uhum. ó, você deve 100, você fala que você deve 80, vou te dar o recibo, você fala 80. Então, quer dizer, eu te favoreci, então lá para frente, lá na frente, você me deve um favor. Então, se eu Sim, precisar, você vai me favorecer também. É assim que eu sim, entendo. sim. Na Cíntia, verdade, se a Gi? gente... Oi. Manda Então, aí, na Gi. verdade, se a gente seguir o 9, vai falar exatamente isso, né? Por isso lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando lhe acabar entre os. Cadê? Quando Esses os... acabar, estes o recebam como moradas eternas. Quer dizer, é como se ele estivesse fazendo mesmo uma barganha aí, né? Você vê? E Tipo, aí? perdoou parte da dívida, o E chefe não aí? sabe mesmo quanto que devia, e Tudo aí eu nosso. ganho um amigo. Então, Mas não E a deixa de parte ser que fala de nós, né? De pilantragem, quem tá né? na lua. Eu entendo como uma pilantragem aí, de certa Então, forma. mas e aí quem tá na luz? Que é que eu falei, eu acho que o Edu Eu falou. também entendo, eu entendo como uma pilantragem. É, Mas o que eu achei estranho é que, assim, o senhor elogiou o administrador desonesto. Quer dizer, e o ainda tem o senhor, no caso, o desonesto aí, né, senhor Gi? dele, que seria o dono da riqueza, né? Aham, 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 aham. eu, É a- isso aí. a- eu Isso me acho lembra que tanto o cenário político, não parece? Aquelas E mesas, partidos, negociações. Isso me é, lembra muito cenários políticos. o Centrão e a eu, bancada dos evangélicos? Boa. Fala, Roberta. eu acho que quando Jesus fala assim para não, quando Jesus fala pro carinha aqui, o maloqueirinho, É, aham. pro Humano? esperto, humano, tá ligado? É, Que ele admira como ele foi sagaz nesse mundo. Esse mundo não é nosso, né? uhum, Então ele aprendeu a conviver com isso,
Ele aprendeu dessa forma. A E às vezes a politicagem, né? gente e às vezes a gente do lugar que você tá, de onde você está, você Uhum. aprende de forma errada, mas por uma questão de sobrevivência. Só que se você ler um pouquinho mais para cima, né? Para baixo, ai meu Deus, tô nervosa. Falam que a gente tem que ser quem for fiel nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se Uhum. forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. E se vocês não confiarem, não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem confiará a verdadeira riqueza? Então, acho que aqui ele está falando, o cara se virou, mas para viver aqui nesse lugar aqui na Terra, mas não é sobre isso aqui, é sobre o reino, né? Aí, tudo aqui, eu falar que nem aqui é tudo passageiro. Mas o porquê que no final do 8 ele fala assim, ele é mais, ele sabe tratar melhor os seus semelhantes do que os da luz, os filhos da luz. São mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. O que eu acho é Hum, que ele se colocou no lugar dos devedores, ele também estava na mesma situação. Se ele não fizesse o trabalho dele, ele seria demitido. uhum. E aí ele se compadeceu com a situação daqueles credores. E Eu que os penso assim. cristãos não sabem ter não sabem ter Sim, não, a porque gente às vezes. Compaixão. que eu falei, a gente não tem, né? Deveria de ter compaixão e não tem. Hum. É, a gente vai mais ou menos por aí, mas eu queria antes contar duas histórias que ele conta como exemplo aqui para a gente poder tentar entender ou chegar em algum lugar com essa parábola. Ela é complexa mesmo, ela não é simples e não tem alguém que explique ela perfeitamente. Tá? Eu até dei uma olhada em alguns comentários que eu tenho, ninguém deixa isso sem nenhuma perfeito, sabe? Isso redondo. Mas eu gostei do mestre porque ele trouxe histórias para falar sobre história. E ele começa dizendo assim, ó, alguém perguntou, como é que vai, fulano? E respondeu este, a gente vai pisando para tirar 100, mas tira só 80. Na reta vai depressa, sem maiores dificuldades. Na subida é que a coisa é dura. Na curva, porém, encontra as maiores dificuldades. Para quem conhece a vida de hoje, essa resposta, embora enigmática, é clara. Insinua que está falando no carro, mas está pensando na vida. Quer tirar 100, mas só tira 80, para dizer que não vai como deve. Ele fala em reta, mas pensa nos dias fáceis da vida, quando tudo corre bem. Fala em subida, mas pensa nos contratempos. Fala em curvas, mas pensa nas crises da vida. Para o bom entendedor, meia palavra basta. E ele vai falar sobre esse evento, né? Esse exemplo concreto. Ele vai falar sobre como é que a gente entende esse tipo de coisa, como é que isso é muito simples para nós. Mas ele vai contar uma outra história. Ouçam bem. Alguém falando no grupo de homens casados usou este exemplo. Um certo cidadão casado costumava levantar bem cedo, preparava o café para os outros membros da família, deixava a casa em boa ordem e saía para o trabalho no campo. Trabalhava o dia todo, descansava um pouco, suava muito e se esforçava até altas horas da noite. Voltava para casa contente e tranquilo, por ter passado mais um dia dedicado à sua família. Nesse exemplo ou comparação, a gente não pode perguntar: o que será que significa levantar cedo? O que significa preparar o café, deixar a casa em ordem, trabalhar no campo? O que ele quer dizer com voltar tranquilo e contente? Essas perguntas todo mundo percebe. Aqui não cabem, porque os diversos elementos da comparação não significam nada, ou seja, não têm significado próprio e independente. É o conjunto todo da comparação usada que tem um único sentido. Quer acentuar a operosidade e a dedicação daquele cidadão para com a família, a fim de levar os homens casados que ouviam a exposição a uma atitude idêntica. No primeiro exemplo, cada elemento tinha um sentido próprio, relacionado com aquela maneira determinada de se viver a vida. Neste segundo exemplo, cada elemento tem uma função para contribuir para esclarecer o sentido global da comparação. Assim, Jesus usa muitas comparações ou parábolas nas quais não se pode perguntar: o
que significa isso ou aquilo? Não se pode perguntar: quem ele quer indicar com a ovelha perdida? Quem está representado no bom samaritano? O que é que vem a ser o joio? O que ele quer dizer com a semente de mostarda? Quem é o homem que dorme enquanto a semente cresce? E as migalhas que caem na mesa, quem são? Na maioria das comparações usadas por Jesus, é o conjunto todo que tem um único sentido. Não adianta querer saber o sentido de cada um dos elementos, porque eles não têm sentido próprio. E aqui ele dá um exemplo interessante, porque ele vai dizer que quando Jesus diz: sede prudente como as serpentes e simples como as pombas, ou quando Paulo diz: o dia do Senhor virá como um ladrão em plena noite. Ninguém conclui que o Senhor é um ladrão, embora tenha sido comparado com um ladrão. Ninguém conclui: tenho que ser pomba e cobra. Nesses dois casos, né, que eu só li dois, é, é, há uma diferença entre qualidade, que caracteriza a ação do ladrão, e que marca a atitude das cobras e das pombas. O ladrão não anuncia sua vinda, mas vem de maneira inesperada. Assim será a vinda do Senhor no fim dos tempos. Simplicidade e astúcia são as duas qualidades que devem ser imitadas quando se propõe o exemplo da pomba e da cobra. E aí ele vai dizer sobre a nossa parábola, que a gente acabou de ler, ele vai dizer exatamente o seguinte: o homem soube agir, ó, esse é o ponto que a parábola quer acentuar. O homem soube agir com eficiência, não deixou abater-se pelos fatos, mas garantiu o seu futuro de maneira sagaz e bem planejada. Esta é a qualidade que merece a atenção de Jesus e que foi caracterizada em rápidos traços nesse episódio. O objetivo que Jesus tem em vista é: por que vocês não fazem o mesmo? Por que vocês no campo não agem com a mesma sagacidade e eficiência? Eu achei que foi interessante o que ele disse, né? Não acredito que cubram todas as nossas dúvidas, perdão, mas acho que vai de encontro a muita delas. Porque a gente tem, por exemplo, é o que ele disse, tem muitas histórias que a gente fica nos. Como é que ele fez? Por que que ele fez? Né? Em que momento ele fez? O que quer dizer isso? Isso é desonestidade. Né? Isso é roubar do outro. Mas se ele está roubando e ele foi elogiado pelo próprio administrador, pelo homem rico, né? Se ele ainda teve. Então parece que ele estava fazendo o que ele tinha que fazer, né? Abatendo a dívida do outro, recebendo menos, mas recebendo, ao invés de não receber, né? Então, assim, eu acredito, e para mim, assim, me soou possível, né? Um entendimento desse, e eu gostei do que ele disse. Queria ouvir vocês. Se faz sentido ou não, enfim. Eu fiz julgamento contra o meu irmão, né? Eu falei assim, um crente? Porque eu olhei, depois eu respirei e falei assim, não, calma aí, né? É, o crente não foi sagaz, mas não tem, porque acaba não tendo essa malícia, acho que dessa sensibilidade, talvez, de, não sei, né? Talvez de tentar inverter situações que são difíceis, principalmente quando corre o risco do nosso trabalho, né? A gente vai para Deus, né? Vai para o grupo de oração e fala, gente, ora por mim que eu posso ser mandado embora e eu preciso do pão de cada dia. Mas não, enfim, mas eu acho que é bem isso mesmo. Do que ele disse, lendo novamente, dá para ver dessa forma, né? O que não fica Esse, claro aí é o quanto ele poderia negociar. Porque é ele quem sim, administra os bens, né? É ele quem é o administrador. E ele é um administrador que não tem feito muito, né? É o que a gente entende logo de cara, né? De estar desperdiçando os bens. Então, quando ele, como é ele quem administra, é ele quem está lá, né? É ele quem move os bens dele, talvez ele esteja perdendo dinheiro com dinheiro parado, né? Mas isso é a gente está pensando. Mas talvez Jesus estivesse exatamente pensando nessa sagacidade. Se movam, façam, né? Façam antes que venha, né? O homem rico, aquele a quem te entregou os bens para você cuidar, né? E você tem enterrado os bens com medo, ou tem feito menos ainda, enfim.
façam com que isso se mova, isso precisa, sejam sagazes, né? Porque é o que ele vai dizer que as pessoas do mundo têm sido mais do mundo, não, porque ele vai dizer que seriam os foras da religião ali naquele momento, né? Do que as pessoas da luz. Aquele que entendeu o que Jesus tem dito, aqueles que caminham comigo, aqueles que já falaram comigo, parece que não entenderam, não têm se movido nessa direção, não têm sido sagazes o suficiente para a gente poder pensar. Então, essa parábola, ela não é simples mesmo, ela é complexa, ela é difícil, né? Ela vai ter outros entendimentos, né, para a gente poder pensar. Só que eu gostei muito dessa porque eu achei ela simples. Quando eu li as outras histórias, depois fui ler a parábola de novo, pensando nessa concepção de que às vezes a gente fica procurando, em toda vírgula, a gente procura um sentido, e que Jesus quis dizer somente sobre a sagacidade, e que eu falei, poxa, pode ser, né? Faz sentido, né? Eu não sei, né? Eu queria ver o que que vocês pensam, se faz sentido mesmo, se não, se a gente só está dando um boi para Jesus porque ele é Jesus, enfim. Aí eu fiquei toda confusa. Aí eu pensando aqui comigo, não anotei. Será que vai ter algum resumo da aula? Ela vai estar gravada, Roberto. Mas Então vou tem ter que assistir de novo. mas essa história eu passo para vocês, as duas histórias, que eu acho que fazem sentido. Porque às vezes Jesus está falando sobre as partes, né? Sobre quem passou pelo samaritano, se a gente for pensar no samaritano. Né? A igreja passou, depois os levitas passaram, né? Então todos eles aí olham e falam, poxa vida, eu sou esse fariseu, poxa vida, eu sou esse levita, né? E aí quem para foi o policial que a gente está acostumado a ser um cara ruim, sei lá, ou foi um traficante que naquele momento olhou e falou, preciso arrumar. Então ele está falando do todo. Agora, quando ele está falando da ovelha perdida, né, a gente não pergunta quem é a ovelha, como ela é, a gente só entende isso, essa coisa do abandono para ir buscar alguém. Abandonou e vai buscar alguém. A gente não fica se perguntando onde é que estão as ovelhas, deixou as 99, se elas fogem, se elas, sabe? A gente só pensa nessa coisa de largou e foi buscar. Largou todo mundo e foi buscar essa uma. E essa uma sou eu, claro, né? Então, assim, é nesse lugar onde a gente está, mas ele não está preocupado, ele não está falando de ovelha, ele não está falando sobre, ele está falando sobre o cuidado que a gente tem que ter, que um tem o mesmo valor de 99, né? Então, por exemplo, a gente está preocupado que tipo de ovelha, que tipo de solo, se ela tá a gente não está nesse lugar, a gente está preocupado só com a ação como um todo, esse fechamento todo, né? Tanto é que ele tem as três parábolas falando a mesma coisa, da busca, né? Da busca da mulher pelo dracma perdido, né? E a gente vai falar do filho também dessa busca, são essas três parábolas. Tá falando de novo. Então, como é que a gente fica? Então, quando a gente lê essa parábola, a gente está com que chave na nossa cabeça? A gente está querendo saber por que que ele era ruim, e a gente não está pensando sobre ser sagaz ao extremo, ao ponto da gente tentar se livrar de alguma coisa? De um trabalho, por exemplo, de fazer mais, às vezes, no trabalho? Ao invés de eu estar só, a hora que eu sair do meu trabalho, eu vou dar uma varrida e vou guardar o lixo, colocar o lixo, tirar o lixo e colocar lá fora. Poxa, mas isso não é trabalho seu. Poxa vida, mas eu tô vendo que tá apertado, né? Então a menina que fazia isso, o menino que fazia isso, né? Quem fazia isso não tá fazendo mais. Então eu tô vendo que então essa sagacidade talvez impeça você de ser, essa proatividade sua talvez faça você ficar em casa, essa sagacidade. Na igreja, a mesma coisa, na evangelização, na conversa, ou até, por exemplo, de estar entendendo, de ir atrás. É que nem você falou, Anderson, eu não entendi muito, mas eu não anotei. Aí você fala, mas eu vou querer assistir de novo. Eu vou assistir, vou perguntar, não entendi. Eu assisti de novo, não entendi. O dia que eu encontrar você na igreja, eu vou perguntar para o meu pastor, ou vou conversar com alguém porque eu não entendi. Né? Então é isso, é esse lugar. Muitas vezes a gente ouve as parábolas, ouve as pregações e a gente só engole, e às vezes a gente não entende. A gente é sagaz nesse sentido? A gente tem usado isso? A gente tem falado, poxa, que bonito! Nossa, ele falou tão bem. Falou o quê? Ah, não sei, mas eu gostei. Então, entende? Então, como é isso? Né? Como é que a gente olha? Aqui a gente está falando de parábola, né? Sobre as histórias de Jesus, às vezes, né? E aí eu vou lá para Mateus, né? Quando Jesus, lá em Mateus 13, do 11 ao 13. Quem consegue ler para mim? Mateus.
Deixa eu só 13. falar uma outra coisa que eu Pode estava falar. lendo aqui. Pode falar. Porque o dissipador é aquele que gasta, né? No versículo, no versículo 1, ele vai falando assim, é dissipador de seus bens, né? Aquele que gasta negligentemente. Mas que na hora que isso foi cobrado, ele teve ele usou de estratégias, né? De estratégias, ele foi sagaz, mas ele usou de estratégia para mostrar os bens do seu senhor, Sim. né? Do seu amo. E que muitas vezes nós, como eu disse, né? A gente, o cristão acaba se calando e vai lá para o grupo de oração. A gente manda embora, ora, porque eu posso ser mandado embora, né? Então, ora aí para que isso não aconteça. Então, eu acho que também foi uma. E aí, o seu senhor sabe que ele aprontou, talvez não tenha como provar esse que era 100 e virou 80, mas falou muito bem, né? Você foi aí meio ligeiro, mas eu não vou usar. Ó, eu queria que vocês pensassem sobre Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, quando se arrepende, e aí ele fala que ele vai devolver quantas vezes mais? Então, então pensa nisso. Por exemplo, esse administrador dos bens desse homem rico que empresta dinheiro. Quantas vezes mais ele ganha? Vamos pensar num contexto, né? Então, esse cara está administrando os bens de um homem rico e ele vai administrar as dívidas. Então, vamos pensar que se Zaqueu tá lá e Zaqueu ganhava 3 vezes mais, a gente pode pensar que naquele contexto, onde 4 vezes, então, se naquele contexto aquele administrador ele está administrando as contas de alguém que tinha 4 vezes mais. Então, se o cara devia 100, é porque ele devia só 25. Se ele paga 80, ainda ok. Mas isso é a gente pensando aqui, estando fora daquele contexto lá, né? Mas a gente consegue entender que ele ainda está em movimento, essa sagacidade dele. Eu não acredito no que ele vendia, se ele vendia, não fica claro, se ele vendia, se ele emprestava dinheiro, o que ele fazia, não está claro. A gente está falando que ele é um homem rico. Então eu não acredito que ele emprestava 10 e recebia 10. Isso não parece os homens ricos, né? Isso não parece os homens de posse. Então, quando o administrador vai lá para você, que você pegou 20, está me pagando, você está me devendo agora 60, você vai me pagar só 50, e eu ainda acho bom para mim, porque eu ainda tenho lucro, e se pegar 5 ou 6 desses para mim, aí eu vou conseguir. Se for emprestar, eu vou emprestar mais, se for comprar, eu vou comprar mais, pensando aqui nisso, tentando dar, mas aí de novo, não está no texto, tá? O que fica claro no texto, e eu acho que faz sentido pensando, é essa sagacidade que a gente às vezes não tem. Né? Esse jeito de pensar rápido para tentar resolver uma solução, e às vezes a gente trava e faz igual a Raquel está falando, e a gente vai lá, Deus, agora é com o Senhor. E aí a gente perde aquela ideia de que isso já começa no Senhor, isso não é do meio do caminho em diante que a gente entrega para Deus. A gente entrega para Deus sempre tudo. Né? Então, no meio do caminho, a gente grita, me socorre, Senhor, né? Por favor, agora é o senhor aí que vai ter que agir. Então, nesse sentido, às vezes, a nossa sagacidade em tentar achar uma solução, e que eu gosto de falar bastante, talvez você já tenha ouvido falar, que Deus podia fazer melhor, mais rápido e mais bem feito. Mas ele escolheu a gente. E isso eu vou perguntar para ele por quê depois um dia desse. Né? Espero que demore para me perguntar, mas eu vou perguntar um dia. Se alguém de vocês forem na frente, podem perguntar lá e quando eu chegar, vocês me respondem, eu preciso falar com ele, tá bom? Não, eu Mas é já vou isso. dar, vou Hã? chegar dando um tapa-eva só. Um pedala. É. É Mateus 13, o quê que você falou? Mateus 13, deixa eu ver aqui exatamente. 11, 12 e 13. Ah, vou ler. Tá bom, pode ler. Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e estes terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque essa é a razão que lhes tenho dito por parábolas, ou tenho lhes falado por parábolas. É até o 13 só?
Só até o 13. É porque Porque vendo, hum, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, hum, nem entendem. Nem nós entende, né? talvez não seja para nós. Né? Isso também é importante de pensar, porque essa resposta dele é para a pergunta por que falar em parábolas? Né? Por que são os discípulos perguntando para ele, e aí? Aproximaram-se dele e perguntaram: por que fala ao povo parábolas? Exato. Né? E aí ele vai responder. Mas, por exemplo, para nós, por que ele fala em parábola hoje ainda para nós? Porque a gente está mais de 2000 anos e a gente ainda não entendeu. Né? Por quê? Porque talvez não caiba. Algumas coisas a gente vai entender no caminho. E talvez não vai entender. Porque se a gente compreender totalmente Deus, ele não é Deus mais. Né? A fala dele, algumas falas nos atingem diretamente, algumas não. E tudo bem, deveria ser tudo bem, né? É que a gente quer entender tudo, a gente quer entender as vírgulas, a gente quer. Ou se a gente não entende, a gente quer colocar alguma coisa lá que faça sentido para mim, né? Então, as histórias, às vezes, são histórias. E as histórias, às vezes, estão apontando para um outro caminho. Por exemplo, como é que a história do samaritano, a pergunta é quem é meu próximo? A pergunta antes do bom samaritano. Quem é o meu próximo, Jesus? Jesus conta uma história. Então, por exemplo, ele está explicando para ele se ele quiser entender. Mas se ele não quiser entender, ele fala, poxa, não, samaritano não. Ah, o meu próximo é aquele que atravessou e que não socorreu. Esse é o meu próximo, porque esse é com quem eu convivo, né? É o pastor da igreja, né? É o cantador da igreja, né? Mas não é aquele que está fora da igreja. Então, como é que ele vai significar isso? Como é que ele vai entender? Como é que ele vai, como é que a gente vai ser atravessado pela palavra de Jesus e transformado a partir dela, né? Com uma história, porque se ele for direto para nós, a gente vai falar, não, isso é muito direto, isso é, não. Se ele viesse me falando, isso é muito burro, eu falo, cara, burro em quê? Né? Ou em que eu não sou, entende? Fala, cara, eu já falei com você um monte de vezes, né? E aí eu falei, meu, eu não lembro. Não, então, eu falei, quando você Mateus, né? Mateus 26, quando ele fala sobre quando me deste água, e ele veio, pediu água, ele estava preso, é ele quem estava, mas não vi, né? Ele quem pediu um dinheiro no farol e eu ignorei, entende? Ele quem passou aqui com a filha dele, né, como uma mulher e pediu 1 quilo de açúcar, eu falei que eu não podia nem atender ela porque eu estava ocupado. Entende? E aí, como é que você está falando que você entende? Você entende? A gente entende isso? A gente entende esse chamado que parece ser assustador? E às vezes nem é em parábola. A gente entende isso? O que que a gente tem que fazer? A gente entende que a gente tem que cuidar do próximo? A gente entende isso de verdade? A gente é igreja suficiente para poder olhar um para o outro e falar assim, cara, eu sei que aqui, onde a gente está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, ninguém precisa de nada. Porque se precisasse, eu seria aquele braço que ele estaria esticado para qualquer um de vocês. E a gente está em 6. 6 não, 7, né? A É, gente está em 7. Então, nós, como igreja, que 7, só 7, a gente pode dizer um para o outro isso? Eu sei, Roberto, que você não precisa de nada, glória a Deus, entende? Eu sei que você está bem, né? Raquel, glória a Deus pela sua vida. Sei que, assim, Inclu- eu não preciso. Então, assim, Inclusive, a gente tem. inclusive desempregada. Então, tá vendo? Né? Então, por exemplo, é nesse lugar, por exemplo, você está desempregado e às vezes um de nós aqui consegue entregar o seu currículo e está fazendo. E não, ó, pensa bem, como comunidade, isso aqui não deveria nem ser, né? Cara, coloca o seu currículo que a gente vai distribuir. Né? Então, mas isso ainda é uma coisa que ainda é bacana de falar, ô Roberto. Mas você imagina se eu comentasse aqui, poxa, eu tô sem arroz em casa. A minha luz está para cortar, entende? Nesse lugar é o lugar mais difícil para a gente poder dividir, entende? E quando a gente não pede ajuda, a gente também não dá oportunidade para o outro poder ajudar a gente, entende? E aí a gente fala que entendeu. Então, a gente está nas parábolas, nas histórias onde Jesus dava uma volta para poder falar do óbvio, às vezes, né? Quando ele, quando ele falava sobre a justiça do publicano e do fariseu orando. Que história é essa? Né? Quem é você? Quem somos nós?
Nós somos aquele que levanta, ora e agradece a Deus por a gente ser crente todos os dias e por Deus ter livrado as nossas vidas de tanta coisa, e a gente não é igual aquele que está na Cracolândia, né? E que não tem, né, que não tem o Espírito Santo derramado sobre ele, né? E aí a gente, às vezes, no meio de sete, a gente vai encontrar alguém que tem um vício, que a gente, quando a gente fala isso, a gente tira ele, evita de poder ajudar ele, entende? Ou a gente ora em silêncio, entendendo que é a misericórdia de Deus que nos coloca de pé todos os dias. É dele, por ele e para ele que a gente está de pé, entende? E que a gente significa isso. E que se alguém precisar da gente, a gente está ali, porque a gente não tem nada. Tudo que a gente tem foi Deus que deu para gente, entende? E não dá para a gente poder pensar ou pensar duas vezes antes de dividir. Vamos dividir isso. Se é 1 quilo de arroz, meio quilo é de vocês, entende? Se é o feijão, mas a gente precisa ter essa hombridade, às vezes, e coragem, né? E de poder pedir. E de entendendo ou não, né? Porque para a gente poder deixar o espaço onde o Espírito Santo age, a gente precisa sair desse lugar. Dou um passo para trás e peço ajuda. Não consigo. Preciso de ajuda. Queria muito que vocês me ajudassem, né? Em oração, né? Se alguém tiver um alimento, né? A gente tá comendo, a gente tem comido ovo todos os dias, mas, né? Graças a Deus por isso. Ai, poxa vida, então eu faço questão hoje de comprar. Isso é assim que é. É a comunidade. E por quê? Ah, então agora sim. Porque eu tô desempregado. Por quê? Que acho que na minha idade eu não consigo mais trabalhar e tal. Ah, poxa vida, você fez o quê? Então, e aí a gente cria esse elo. Por quê? Porque isso é reino de Deus, né? No reino de Deus é onde a gente divide o que a gente tem. E a gente aponta um lugar onde a plenitude está lá na frente, mas o reino já começou aqui. Porque, de novo, Deus escolheu a gente. Deus quer que nós façamos isso. Nós temos que fazer. Nós precisamos fazer, né? Então, as parábolas nada mais são é, do que essa palavra que atravessa os séculos, viva e eficaz, que precisa fazer sentido hoje para nós, né? Muitas vezes a gente não vai entender plenamente e a gente precisa seguir mesmo assim, né? Tentando caminhar com um pouquinho que eu aprendi, com um pouquinho que a Gia aprendeu, com um pouquinho que a Cintia aprendeu, um pouquinho do que a Lu aprendeu, e a gente caminhar mais, né? Entendendo esse sentido da parábola, né? Porque as parábolas, elas acabam transformando o mundo. Por exemplo, se a gente for pegar de novo a parábola do samaritano, a gente vai ver que tem um paradigma ali gigante, porque a igreja só faz o bem. Se só faz o bem, por que que não fez? Entende? Então, por exemplo, e aí ele vai dizer, a questão não são as pessoas, né? Quando ele vai dizer, por exemplo, quem é a família dele lá, né? Ele diz que a família dele é aqueles que amam a Deus, a gente está nesse mesmo lugar ainda. Entende? Não é a igreja que vai te mudar. É essa entrega para Jesus que vai te transformar. E a partir disso você vai caminhar. E você vai encontrar pessoas boas e ruins em todo lugar onde você for. Entende? Então a gente vai encontrar pessoas boas e ruins na igreja, a gente vai encontrar pessoas boas e ruins no trabalho. Não necessariamente o fato deles serem cristãos, eles têm um selo de qualidade ISO 9001. Entende? Mas isso também não quer dizer que a gente não tem que ter. Quer dizer que a gente tem que correr para ter o melhor possível, né? Esse selo ISO 9001 que a gente não vai ter, ele não pode ser uma coisa como um código moral, mas um convite para a gente participar do reino de Deus. A gente não está preocupado com a roupa certa. A gente não está preocupado com o jeito certo de falar. A gente está preocupado em fazer, independente do jeito que for. E aí talvez a gente possa olhar essa sagacidade do, do administrador e pensar que ele se virou tendo que fazer. Entende? Então, de repente, a gente tem que estar lá, meu, é estranho de pensar isso, mas muitos de nós, né, alguns, ok, mas a grande maioria, né, eu me coloco nesse lugar, a gente não vai nos hospitais para poder falar com as pessoas, orar, conversar, tentar dar esperança para eles. Eu normalmente só vou no hospital quando estou doente. E vou assim, e eu não gosto de médico. Mas quando você vai lá, você vê tanto sofrimento, tanta angústia, tanta mãe, tanto pai, tanto filho, tantas crianças. Aí você fala, meu Deus do céu, cara. E aí, naquele momento, você fala, poxa vida, né, cara? A gente podia pensar em alguma coisa para aliviar a dor dessa galera. Mas só quando a gente está lá. Então, às vezes, esse lugar, que é um lugar onde a gente não está muito preocupado com a moral, a gente consegue entender que o reino de Deus está em todo lugar.
E que às vezes a gente precisa ser levado para lá à força, né? E a gente pensar que às vezes a gente pensa que a gente é levado à força, né? Mas se a gente for olhar para Jesus, Jesus é guiado para o deserto pelo Espírito. E quem às vezes nos leva para esse lugar também é o Espírito, né? Então, eu queria caminhar com vocês para a gente poder entender um pouco. Queria pensar um pouco com vocês para a gente Ô, pensar numa Anderson, Oi, pode falar, quando Raquel. você. Deixa eu ver, Roberta. Quando a Roberta diz que ela tá desempregada. E Uhum, aí você vem com essa devolutiva, né? Mas eu tô passando uma necessidade, amanhã vai cortar minha luz, eu só tô uhum, comendo ovo, enfim. uhum. É, e aí você fala assim, porque nós cristãos deveríamos ter essa rede, né? A gente deveria ser essa rede Sim. de apoio. E Uhum, nós nos envergonhamos, a gente se esconde dentro de casa, e uhum. aí vem uma pessoa, algoz, que não cuidou daquilo que era valioso, porque ele tinha um bom emprego, Pode ser. né? E aí ele vai buscando as estratégias para ter o quê? Para se ter amigo. Sim. Se meu senhor me mandar embora, eu fui amiga da Roberta, que a dívida dela era 100, eu vou fazer por 80, né? Então, e eu, como irmão, não tenho coragem de falar assim: olha, eu tô passando por uma necessidade, eu tô desempregada há tanto tempo, e eu não tô conseguindo pagar as contas, e eu gostaria de saber, né, se algum irmão pode me ajudar, se alguém pode encaminhar o meu currículo, mas pagar. Eu não aguento mais comer ovo, gente. Me dá um pedaço de carne, ou sei lá, uma salada, Me né? Não convida para sei. comer na sua casa. Me convida no dia do churrasco. Eu não gosto muito de cachorro quente, mas o restante eu dou Eu dentro. não suporto cachorro quente, então não me convida. Mas eu Eu como, eu não, como, eu como. Eu como. não, eu Só não não. gosto muito do ketchup Ah, eu tô, tô sépera, né? achando, tô achando que a gente é do grupo que não gosta de cachorro quente. E aí, tá Não, vendo? Eu não não, como. eu amo Só do churrasco e da cachorro, pizza. ketchup da cepera também. Mas é isso, mas, Nossa, né? não suporto. Eu não como salsicha acho que mais de 30 anos. Meu Ai, filho ai. falou que uma vez eu comi, mas eu de verdade não lembro, não dá. Mas é isso. Mas, por exemplo, o privilégio do outro poder te ajudar, o outro ser Deus na sua vida, exige que você dê um passo para trás. Que você seja menos de você e mais de Cristo. Que você se diminua para que ele cresça. Entende? E não é o outro quem cresce, é o Espírito que está nele que pode te ajudar. Poxa vida, aí eu falo, Roberta, manda o seu currículo para mim. Aí eu pego o currículo da Roberta, dou uma olhada e falo, Roberta, não dá para você. Esse currículo precisa ser atualizado, Roberta. A linguagem está ruim. Falta uma foto aqui, entende? Você tem que mudar o layout dele, entende? Aí fala, ó, eu não sei fazer isso, mas eu vou passar para Jaque, que sabe fazer lá. Então mando para Jaque. Entende? Aí a Jaque mexe, manda de volta para mim. Eu falo, ó, só que na sua área eu não conheço ninguém, mas eu conheço a Gisele que tá lá na sua área, vou mandar para Gisele, entende? Mas é isso. Então, você entende que, por exemplo, que é a possibilidade da gente ser usado pelo Espírito Santo para poder ajudar o outro. Só que o outro precisa falar, eu preciso, né? Não dá para a gente poder comprar carne todo dia para mim, porque eu tô comendo só ovo. Não, mas dá para me chamar uma vez, um domingo, para ir comer em casa. Acabou a igreja? Fala, poxa, você não quer almoçar? Poxa, amigo, não quero. Vamos lá, meu, eu fiz uma carne e pensei em você. Olha isso, você vê? Então, por exemplo, isso é a ação de Deus poder trabalhar na vida. Não dá pra gente fazer. E aí lá a gente vai ter uma conversa, talvez eu vá dividir meus problemas, eu volte mais leve para casa, né? A carne foi talvez só uma isca para me levar para lá para que eu possa ser trabalhado como um todo, né? Às vezes é um começo de depressão, porque eu tô há 6 meses sem trabalhar, porque tô com uma necessidade X, tô com um problema de saúde com meu filho, né? Mas como é que a gente vai chegar? A gente podendo dar esse espaço para que Deus trabalhe, dando um passo para trás, recuando e pedindo ajuda, né? Então é nesse caminho onde a gente vai. Pensando ainda dentro da parábola onde a gente está, é nesse lugar onde às vezes a gente entende e às vezes a gente não entende. E tudo bem, entende? Por exemplo, de novo, a parte do que eu entendi com parte do que vocês entenderam, a gente tem mais partes para a gente poder entender junto. Entende? Então é isso. O que a gente está tentando encontrar um sentido para uma parábola que talvez tenha outro sentido, mas tudo bem. Mas hoje ela significou para mim.
sabe? Ela me acolheu e eu tenho continuado a caminhar a partir do que eu entendi com ela. E tudo bem, né? Não, não há um problema nisso, não há algo para a gente poder pensar, nossa, isso aqui está totalmente errado. Não existe isso. Né? Como a gente pensar, não vou fazer essa pergunta porque essa pergunta, ela é muito. Não existe uma pergunta ruim, né? Não existe uma pergunta errada. Errada é a gente não perguntar. Isso e o outro que responde, às vezes ele pode estar dizendo para você, não sei, mas a gente vai procurar junto, e também é legítimo, né? Melhor do que a gente tentar te enrolar com isso aqui. Não, isso não faz sentido, né? Que nem eu falei, essa parábola é uma parábola complexa mesmo. Vários estudiosos tentam dar sentido para ela, mais ou menos o que eu tentei fazer, falando é, sobre o dinheiro que tinha juros, mas isso não está no texto, né? Isso aí está para além do texto, né? Mas o que a gente pega é exatamente o que o mestre está exatamente no texto, essa sagacidade. Ele está preocupado com a sagacidade daqueles que não vivem na luz, e aqueles que vivem na luz às vezes não têm essa sagacidade toda, esse jeito de resolver, esse entendimento rápido. E a gente é rápido, né? Como a Raquel falou, às vezes, de estar pedindo para que Deus resolvesse. E Deus pediu para que você resolvesse. Deus falou, cara, vai para cima, vai fazer. Ah, tá. É, o que eu falei, ó, o meu currículo não tá bom, vou correr atrás, vou fazer uma especialização, né, vou fazer um curso gratuito, não vou ficar parado, não posso porque minha cabeça vai ficar ocupada, então, né, vou entrar, fazer um curso gratuito aí, vou entrar na prefeitura, vou fazer um trabalho voluntário, não posso deixar minha cabeça me dominar, né? E aí vou conversando com a gente, vou explicando minha situação, uma hora vai dar certo. Por quê? Porque eu creio que Deus está nas pessoas, né? De novo, Deus escolheu a gente. Então vai continuar fazendo. Vai orar, claro. Vai pedir oração, claro que vai. Mas entendendo isso, que a vontade de Deus é para que a gente seja sagaz também, que a gente faça isso, que a gente dê esse caminho, que a gente dê esse passo, né? Ô, Anderson, Oi, Jaque, pode é falar. interessante isso que você falou, né? Tenho passado momentos bem difíceis, né? E você falando dessa sagacidade, eu achei incrível, porque você é um homem sagaz, né? Uhum, Eu estava com 10 meses de aluguel atrasado com uma adolescente, e eu confesso que é bem difícil você chegar e pedir ajuda, né? uhum, Aí de tanto falar, não, porque é a graça, porque é da graça, você precisa falar, você precisa falar. Com muito sacrifício, eu fui, orei, falei assim, vou falar com o pastor. Foi a pior coisa que eu fiz na vida. é, E eu vou chegar, por que que eu vou chegar em você, né? Foi assim, uhum, porque ele ficou me questionando várias coisas, dava para ver que estava duvidando de mim, mas eu até entendo. E aí ele pegou no final, ele falou assim, precisa ver, né? Porque você não colabora com o dízimo, e entrou nisso, o dízimo, mas que ele ia orar por mim e que ia entrar em contato com a diretoria da coisa para entender melhor por que que você está nessa situação. Enfim, se eu estivesse esperando por ele, orando por mim, e ele ia resolver, ele saiu da igreja, né? Ele saiu da igreja, ele nunca me deu um retorno, e ainda colocou alguns irmãos assim me questionando, que eu percebia claramente. E um uhum, dia, por que que eu estou falando isso? Um dia eu queria muito ir no evento da IBAB, e aí uhum, eu no grupo, tem um grupo do FCN que o Anderson tá. Eu só perguntei uma coisa para o Anderson. Eu nunca vou esquecer desse dia. Uma uhum, dificuldade danada, mas minha filha queria muito, que era o dia da IBAB. E aí eu perguntei, mas lá serve alguma coisa? Você sabe o valor? Ele, nessa pergunta, ele já entendeu que eu não tinha R$ 1, mas a minha filha queria ir para a igreja. Então eu queria incentivá-la a conhecer a IBAB, enfim, né? E ele ali, ele falou assim, você pode vir, sem dinheiro, com dinheiro você vem, que vai ter o que comer para ela. Ele nunca tinha me visto na vida. Ele nunca uhum, tinha visto. Foi uma mensagem, gente, no WhatsApp. E outras pessoas da IBAB me ajudaram, me deram estratégia. A IBAB já pagou um aluguel meu, eu continuo em dificuldade, porque é muitos juros, muita coisa, tudo assim. Mas eu não sou membro da IBAB. Eu não sou membro, infelizmente eu não sou.
Às vezes até me sinto culpada, porque a IBAB, a IBQ oferecem estudos bíblicos, e oferece a palavra, oferece essa oportunidade de conhecer pessoas, não estou falando de financeiro, mas de conhecer a palavra do Senhor e mudar a mente da gente em tudo isso daí que a gente está ouvindo. E eu que frequento uma comunidade aqui, eu que atravessar a rua, eu sou nova na conversão, como vocês sabem, só tenho 3 anos, mas até hoje eu sou questionada. Já que eu trabalho, por que eu não tenho dinheiro para pagar aluguel? Minha filha começou a se afastar da igreja, a culpa é minha. O que será que eu estou fazendo? Entendeu? Então, como é triste. Né? Então, assim, o pedido de oração, eu faço parte do grupo de oração. Eu não peço nada na minha oração, porque a pessoa sempre acha que eu estou. Se eu for expor mesmo o que eu estou precisando, eu prefiro falar individual com Deus, porque dá a impressão que eu estou pedindo. Né? Quando eu for pedir, Senhor, me ajuda na questão financeira, eu estou com aluguel, luz, tudo atrasado, vou me despejar ali, como a irmã teve coragem de falar que está desempregada. Para algumas pessoas, parece que a gente está pedindo, sabe? Quer se aproveitar. Então, não tem o Espírito Santo, não tem assim. E eu me senti muito culpada. Me deram até um livro para eu ler sobre o dízimo, para ver se eu tinha entendimento sobre isso, entendeu? E vendo na palavra até de domingo, falando, você não tem obrigação de nada, né? É outra história. Mas Sim, isso até hoje me atormenta. Até hoje me atormenta. Porque, mas e aí você falando isso, como é importante entender essa palavra e como é nossa responsabilidade. Porque eu não tenho financeiramente como ajudar, mas isso que você falou, eu faço parte de vários grupos que eu gosto de conhecer pessoas dentro do meu corpo. E as pessoas divulgam vagas de trabalho. Não serve para mim, porque eu tenho só o segundo grau completo. Até gostaria de morar em emprego, mas vem vagas de universidade, oportunidade. Então, não serve para mim, mas eu não vou reter aquilo para mim. Eu começo a sim, distribuir para tudo que é grupo, vai atingir alguém. Você tem que distribuir isso. Então, a gente tem maneiras de ajudar, sim. A gente tem maneira, dentro da nossa pequenez, né? Como você falou, é Deus que vai agir, mas a gente tem que se movimentar. amém. Era isso que eu queria falar. Deixa eu só falar uma coisa para você, Jaqueline, Ana, se me permitir. Por Você não favor. tem o ensino superior, mas a gente não sabe. Nos céus existem a Faculdade do Brasil e existem faculdades gratuitas que a gente pode fazer. Então, desde pós-graduação e faculdade, elas devem estar para ser abertas agora para o segundo semestre e, e assim, vai muito para a área de educação, mas existem a parte administrativa, tudo. A gente não pode parar no nosso nessa situação, né? Como eu disse, Faculdade do Brasil, não sei se foi para mim, a gente às vezes não dá para parar. Eu não tenho experiência, eu não tenho dinheiro para fazer a faculdade ou um curso, mas eu posso no próprio YouTube buscar conhecimentos e colocar no currículo. Eu tenho conhecimentos em X, Y, Z, né? Então isso é, a- acho que amplia muito. Eu já passei por muita dificuldade. Eu sou 3 meninos, os meninos comem muito. E eu fiquei casada há 20 anos. E nesse casamento, a gente passou por muita dificuldade, muita mesmo, assim. E eu não tinha coragem de pedir para ninguém. Então, assim, a gente se apertou muito, muito mesmo, porque eu não queria ser julgada ou então afastada. E eu sei que às vezes a própria família não nos acolhe, principalmente uma pessoa de fora. Mas Deus, ele foi concedendo isso para mim, né? Com 35, com 32 anos eu fui fazer a faculdade, com 35 eu me formei, 35 eu acho que eu tinha 31, 32, e com 35 eu me formei e hoje eu sou funcionária pública, né? Então, através disso, Deus acabou é, me concedendo, né? Me direcionando e cuidando de mim de uma forma muito especial
que quando eu passei, eu não acreditei, e quando me chamaram, eu acreditei menos ainda. Mas eu acho que essa busca, a gente não pode desanimar e acreditar que o Senhor tem vindo. E nesse caminho, realmente, eu fui Não, muito até abençoada. na última a aula que o Anderson deu, que eu até comentei no grupo, né? Essa questão, ele usou os idosos, mas essa questão da gente não querer dar trabalho, não querer pedir ajuda, significa que você também não quer ajudar. E isso tem remoído na minha cabeça, porque é para mudar a mente da gente, mas é uma verdade. É dura, É, mas é verdade. mas olha, Porque, de e a verdade, eu responsabilidade acho de que até existem de umas ensinar para minha exceções, filha isso. E já até que a eu acho que existe. responsabilidade de ensinar para minha filha, porque eu estou passando uma fase bem complicada com a minha filha, que está batendo nisso, e eu estou vendo eu falar com ela, mas está falando comigo. A resistência dela, a minha resistência chegou nela, porque agora ela está com algumas dificuldades, com algumas coisas, e ela simplesmente, eu vou falar para quê? Ninguém vai resolver. Ela acha que vão julgar. Então, entendeu? Porque a minha mente não, naquele momento, ela cresceu me vendo dessa forma, segurando tudo nas costas, sofrendo sozinha, quieta, ela tá tendo a mesma atitude que eu. E eu falo assim, Senhor, me ajuda, porque olha o que eu estou fazendo, né? Então, aquela aula foi muito importante para mim, porque às vezes a gente não percebe. A gente está Mas sofrendo, né? E não já que se eu acho que move, existem exceções, viu? não se Eu acho que move. existem exceções. Às vezes eu não tenho, mas eu sou, acho que é um canal, como o Anderson falou, eu não tenho, mas calma aí, eu sei de pessoas que fazem isso, que faz aquilo, que o outro, e eu gosto de ver isso. Eu sempre falo assim, que eu coloco a minha dor no bolso e vou lá colher a dor do outro. É uma característica minha, eu realmente passei por necessidades desnecessárias, né, por um orgulho, e isso a gente precisa saber diferenciar. O meu orgulho, eu sou uma pessoa orgulhosa, que eu preciso trabalhar isso em mim, mas eu também se reconhecer, posso ajudar, eu posso tentar e fico frustrada quando isso não acontece. Arrumei já muito emprego para as pessoas, eu já arrumei até namorado. Então, assim, Roberta, já manda o currículo, Roberta. manda, né? Opa, Eu é Recebe essa nóis. aí. Aí, tá vendo aí? Ó? manda, gente, pode me mandar. Eu consegui já emprego para muita gente, como, né? É Mas para manda. namorado, é currículo para Para namorado, que não namorar? é para Ah, emprego, Tinder não. Gospel não, Não, ainda tá gravando, hein? já sou casada há 21 anos. Não, Eu até perdi a Não, conta. Roberta, você é para emprego, eu para namorado, é Ah, então tá isso. bom. Já, ó, já tá. Raquel, você já tá ajudando todo mundo aqui. aí, aqui, ó. Então vamos lá, a gente tenta. Mas é um pouco disso. O que que eu queria dividir com vocês? É que a gente precisa dar esse espaço. Não é fácil, não é simples, não. Dar um passo atrás e deixar ser ajudado. Mas Hum. isso é a palavra de Deus, né? Isso não é nada novo. A gente simplesmente talvez não tenha entendido em algum momento, né? De novo, o orgulho às vezes ocupa esse espaço onde Deus deveria agir, né? Às vezes nós nos achamos autossuficientes ou nos achamos culpados de não estar dando conta de fazer algo que nunca foi você que fez, entende? Então é nesse lugar que a gente precisa estar. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente precisa deixar ela agir em nós, né? A gente não vai lá procurando alguma coisa para que legitime algo que você já pensa. Pelo contrário, você vai lá procurando algo novo que te dê um caminho, entende? Se você não entendeu, divide com alguém que você tem segurança. E é isso, às vezes você passa por algumas situações que não é para você jogar na igreja, irmãos, né? Meu, não, eu não acho isso certo. Mas você tem que ter amigos espirituais, pessoas mais próximas de você, entende? Pessoas, né? Já que passou por um problema com o pastor, é, mas eu conheço muitos pastores que ela não passaria isso, e ela também conhece hoje, né? Então, isso é muito bom, né? Às vezes impede o outro de ser canal de bênção, né? De eu Às ser vezes não canal de precisa nem ser bênção. para pastor, né? Então, às vezes não precisa ser pastor também, é isso, né? Às vezes o pastor é a última pessoa que você deve falar, mas isso é discernimento de você na caminhada, né? Você está caminhando e você vê que o pastor expõe os problemas dos outros de púlpito, você não vai dividir com ele. Mas você vê que tem uma irmã do coque, né? Da quarta-feira de oração, que ela é a pessoa que abraça todo mundo.
Então, com quem você vai falar? Com o pastor com essa pessoa, né? Que tá ali e que, meu, é óbvio que eu vou falar com ela. Entende? E aí eu vou dividir com Identificar a ela. rede de apoio verdadeira, né? Exato. Porque não é porque está na liderança que realmente está a fim de apoiar. Essa é a Não, realidade. E assim, a gente tem que eu entender citei que a gente isso porque, precisa assim, dessa rede de apoio, né? Sim, sim, eu sim. E citei para isso essa porque rede de eu apoio falei assim para funcionar, ti, a gente tem que falar que Ser precisa, né? sincero também. eu Ser citei isso sincero. porque daquele dia eu mudei minha oração, sabe? Eu falei assim, Senhor, eu ainda estou passando dificuldade, mas um dia eu quero ser igual esse moço aí. E eu conheci outras pessoas que ele tem amigos igual a ele, que tem um olhar, que tem assim, é incrível, para mim é um milagre, porque tem um olhar, tem uma percepção das coisas que ele nunca me viu, mas ele tem realmente Jesus na prática. Como ele conhece a Ananda, outras pessoas, e eu vejo aqui irmãos também assim, sabe? Que não era a questão de se ia resolver o meu problema ou não, mas como a pessoa tem sensibilidade. Eu falei assim, então tem duas pessoas aqui que falam do evangelho, mas essa aqui eu não quero ser jamais. Eu quero ser como o Anderson, como o Nanda, como a Raquel, assim, acho que é por isso que eu acho tão importante essa questão de grupo, de estudo, porque a gente troca tanto, a gente aprende tanto, né? A gente pode criar esses grupos aí. Por isso que eu falei isso, né? E também porque eu jamais vou esquecer o que o Anderson fez por mim aquele dia. Ele não tem, talvez ele não tenha nem noção do que ele fez, mas ele fez uma coisa muito boa mesmo, que eu vou guardar no meu coração para sempre, para sempre. Amém. Mas isso é de Deus, né, Jack? Isso aí não tem a ver com a gente. Graças a Deus, né? É. O E isso pastor é. Ed, uma vez, ele disse assim: se você está numa igreja, a IBAB é uma igreja grande, né? Se Uhum. você está na igreja e não tem uma rede de apoio, você está sozinho, né? Porque É. não tem como. E às vezes ele já falou também isso, que às vezes Domingo a acontece uma ministração foi situação, sobre isso. e aí ele pega e fala assim: quando ele vai saber, a bomba estourou, mas já está tudo resolvido. Porque um Sim, sim. pequeno grupo fez isso, né? Um pequeno grupo conduziu. E eu já contei para ele situações. Eu fiquei desempregada há um ano, meu filho ficou internado com uma diarreia que não passava. E aí o pessoal falou assim: Nossa, ainda bem que você está desempregada. Eu falei: Ainda bem que eu estou desempregada, gente. Eu preciso trazer um pão para minha casa. Eu tenho 3 filhos menores, tô sozinha, e aí, né? E aí a dona Rosa lá falou assim: Vamos dar um presente para Raquel. E recebi, falei: Gente, eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida. E que me deu, e no dia que acabou o dinheiro, eu consegui um emprego, né? Eu estava recebendo o primeiro salário, na verdade. Então, Amém. assim, Deus vai realmente produzindo, mas a gente precisa, né? E eu não, de verdade, eu não pedi, eu só falei assim: como assim, desempregada? Eu não posso, eu preciso trabalhar. E eles nem sabiam se eu tinha ou não dinheiro, estava realmente acabando, mas o Senhor supriu nesses, acho que foi uns 2 meses ainda, que deu. Mas é isso. Amém. Antes de encerrar, que já está dando horário, eu queria tentar responder as perguntas que a gente se propôs a fazer lá no começo no curso, quando a gente fez a programação do curso. E eu queria dizer para vocês que eu acho que a gente vai continuar esse curso. Eu queria muito que vocês continuassem com a gente. Esse curso acaba agora no mês que vem, né, do texto para a Bíblia. Eu gostei muito de estar com eles, gostei muito de dividir com vocês, aprendi muito. Eu tenho mais uma aula ainda, mas eu já tô me despedindo, porque é muito bom você passar esse tempo estudando, procurando, Não podia ser um outro conversando. dia. Então, dividir. A terça-feira para mim também. Semana passada eu troquei para estar lá com a Dona Rosa. Minha aula era semana passada. Mas é isso, É, mas a gente vai se ajustando, não tem o que fazer, eu né? queria estar lá, eu falei que eu ia hoje, não foi. Falou? Então, as É. perguntas que a gente fez é como as histórias de Jesus transformam a nossa maneira de viver.
E a resposta que eu cheguei aqui foi que elas subvertem a lógica humana. Como, por exemplo, o inimigo lá do samaritano, né? Lá ele não é o inimigo, ele é o herói dele, né? E nos convidam a agir com misericórdia, justiça e discernimento. A outra pergunta que a gente tem é o que significa realmente entender uma parábola. A resposta que eu cheguei é que é perceber o chamado à conversão e ao reino de Deus, não reduzir as lições morais ou analogias literais, né? A gente não pode ficar preso só na palavra dura, né? Se o Espírito não atravessar, ele der vida para a gente e que a gente consiga caminhar sobre ela. E a última pergunta que a gente fez é como aplicar o ensino de Jesus no dia a dia. E aí a gente vai estar fazendo, através das parábolas que Jesus diz, ele diz que a gente precisa praticar os valores do reino. Acolher o diferente, lá em Lucas 15, agir com esperteza para o bem, Lucas 16, e priorizar o essencial, Mateus 13. Então, para a gente ficar, para a gente poder entender que o evangelho é essa prática, a parábola não foge a isso, né? Não é uma palavra dura, né? Que às vezes a gente está tentando encontrar na vírgula um sentido. A gente precisa pensar e atravessar isso e deixar que ele atravesse a gente também, né? Então é necessário que a gente deixe a palavra falar com a gente e deixar a gente caminhar em direção a ela e entender que ela é viva e aquilo. A gente não vai entender tudo de uma vez, né? Não acreditem que alguém já aconteceu isso com alguém, por mais que seja aquele orador que você às vezes que você admira, né? Um pastor, um professor, é gradativamente, isso não é simples. E o que ele entendeu quando ele tinha 5 anos atrás, dificilmente é o que ele está entendendo hoje ainda. Isso graças ao convívio que ele teve com pessoas como você, entende? Que tiveram uma outra visão, partilharam um outro momento. E isso fez com que ele abrisse os olhos, como ele te ajuda em várias vezes, às vezes num sermão, numa lição, numa conversa de corredor, a enxergar outras coisas. Para nós, é importante que a gente tenha isso em mente e a gente caminhe, né? Entendendo que a Bíblia é algo maior, mas ela só faz sentido para nós se ela aterrissar no chão da vida, né? Se ela fizer sentido no nosso cotidiano. E para a gente poder entender isso, é a gente deixar o Espírito Santo agir na gente. E pedir oração, às vezes, para nós, para que a gente tenha esse discernimento, às vezes, de dar esse passo para trás e deixar Deus agir na nossa vida através da vida do outro, né? É importante para nós pensar nisso, né? Um tempo atrás eu precisei de alguns livros e eu pedi para quem? Pedi para Jaque. E ela conseguiu alguns livros para mim, que são para minha escola, né? Eu faço mestrado, eu fiz teologia, bolsa integral, e aí eu deixei uma pessoa me ajudar, e essa pessoa me levou até, eu falei que gostaria muito de fazer, e ela me levou e eu consegui a bolsa. Dividindo com alguns amigos que eu ainda gostaria de estudar, eu consegui um mestrado, doutorado, de graça também. E os livros que eu estudo, eu peço para as pessoas que eu sei que tem PDF, no caso a Jaque colocou alguns, eu pedi para ela e ela não conseguiu. Então é isso, é deixar Deus agir através das pessoas nas nossas vidas, né? Então, daqui a alguns anos eu vou ser chamado de doutor, mas doutor de quê? Doutor do que Deus tem me dado, né? E para que que serve isso, né? Para que que serve um anel de doutor? Para abençoar as pessoas ou para nada, né? Então, a gente precisa entender isso e deixar com que Deus haja nas nossas vidas, né? E eu realmente eu encorajo vocês, a quem está desempregado, dividir o currículo. Eu estou à disposição, né? Pode pôr no grupo o currículo, né? Aqueles que precisarem de oração ou de qualquer coisa, a gente está aí para isso mesmo. Essa é a nossa missão. Eu queria deixar uma pergunta final, vou deixar vocês falarem, claro, e a Jaque acho que vai tirar uma foto. Qual parábola mais desafia você hoje e por quê? Aí vocês pensem por que que aquilo desafia vocês, e aí vocês dividem no grupo e a gente tenta responder. Eu posso falar uma coisa? Pode, Raquel? Claro. Falo, quase não falo. Eu aprendi uma coisa, sabe, né, que eu tenho trazido para minha vida. O amor de Deus, ele é manifesto na minha vida através do outro. O amor de Amém. Deus é manifesto na sua vida, Jaqueline, por meio do outro. Amém. É isso mesmo. Lu, você não falou muito hoje, hein? O que que houve? Só Tá ruim? tô concentrada, só É. ouvindo. Você pode repetir a pergunta final? Eu perdi. Pergunta final é: qual parábola mais desafia você hoje e por quê? Res- Respondam no grupo lá. Coloca lá para a gente poder ver se é a mesma que a minha ou não. Vai E ser Vai colocar essa, né? Eu vou encorajo ter que a colocar os repetir problemas de umas vocês 30 também. vezes.
Eu posso falar. Não, olha, eu vou te contar. Eu estava no ônibus e eu estava desesperada, lendo, lendo, relendo, lendo, relendo. Eu vou, meu Deus do céu. Aí você leu 2 textos aí que piorou. Nossa, Não, Senhor, me ajuda, revela aí, porque agora o que eu pensei que eu tinha entendido, não entendia nada. É muito olha só. legal isso, né? Mas é bom, né? É bom. Amém. Amém. Sai do lugar comum. Criador. Quem vai tirar foto? Cíntia, tá por aí, Cíntia? Abre para nós a câmera. Obrigado, tá? Obrigado pela aula, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo, obrigado pelo aprendizado. Deus abençoe vocês muito. Bom? Oi. Quem tá tirando? Você vai já? Quem vai tirar foto? Peraí, Vai, deixa eu Gi. printar. Eu tô Vai lá. tirando. Eu não sei se vai aparecer bem a Cintia, mas eu tirei. Tirou? Então vai. Então quer tirar de novo da Cíntia, hein, Raquel? Tira aí quem puder. Tá bonito, hein? Trouxe Printei, reforço, vou a mandar Cíntia. lá. Oi, Valeu. vindo aqui. Deus abençoe vocês. Obrigado. Participem do grupo lá. Dividam. Boa noite, Encorajo vocês professor. a dividirem, por favor, tá? Não passam em perrengue sozinho. O fardo só é leve quando ele é dividido. É. Amém. Tchau, amém. Tchau, Amém. tchau.